Na festa de Natal na casa da minha tia, há um ano atrás, meu tio me fez uma pergunta sobre o meu trabalho. Sua voz estava carregada de sarcasmo quando ele disse: Então, Miles, ainda trabalha naquela cafeteria? Depois daquela pergunta, eu respondi com total confiança: Sim, ainda trabalho lá. Mas, como cofundador de 21 cafeterias espalhadas por 5 estados, ninguém acreditou em mim. Pensaram que eu estava inventando aquilo apenas porque alguém tinha visto uma foto minha com o uniforme da cafeteria em algum momento. E para piorar a situação, meu pai, Caleb, me chamou de vergonha bem ali, na frente de todos, só porque ele acreditava que eu tinha inventado algo tão absurdo. Então, quais decisões tomei após isso? Continue ouvindo. Esta é minha história. Olá, meu nome é Miles, tenho 32 anos e moro em um bairro tranquilo de Portland, Oregon. Eu e meu melhor amigo Brian atualmente somos donos de 21 cafeterias em 5 estados. Começamos essa jornada há 5 anos, com um pequeno espaço alugado e usando apenas as nossas economias, sem empréstimos, sem ajuda da família. Mesmo agora, com um emprego estável, uma boa renda e uma casa que vale quase 600 mil Highlanders, ainda escolho viver de maneira discreta. Ao contrário de muitas pessoas, evito falar sobre minhas conquistas. Essa decisão tem uma origem que remonta a algo que aconteceu 7 anos atrás. Naquela época, em um momento de orgulho, tentei me afirmar demais e disse mais do que devia no pior momento possível. Meu pai e meu irmão mais novo foram os responsáveis por me fazer pagar por isso. Desde aquele dia, prometi a mim mesmo que por mais longe que eu fosse, ou por mais sucesso que alcançasse, nunca mais falaria sobre o que tinha, especialmente na frente da minha família. Mas, no Natal passado, quebrei essa promessa. Eu vacilei e disse uma frase que parecia inofensiva na hora, mas foi tudo o que eles precisavam. As mesmas pessoas que sempre me menosprezaram finalmente tiveram a chance de me derrubar, bem na frente de todos. No início de dezembro do ano passado, quando o clima natalino já havia tomado conta de cada esquina da cidade, recebi uma ligação da tia Lauren. Não ouvia a voz dela há 7 anos. Depois de algumas palavras cautelosas e educadas, ela me perguntou se eu poderia ir para casa com toda a família para a festa de Natal deste ano. Fiquei em silêncio por um longo tempo, prestes a dizer não, como havia feito tantas vezes antes. Mas antes que eu pudesse falar, ela acrescentou suavemente: Todos sentimos sua falta. Eu não respondi de imediato, mas naquela noite, não consegui dormir. Não sabia se eles realmente sentiam minha falta ou se sentiam falta da antiga versão de mim, aquela que costumava ser vulnerável. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que havia algo de bom nisso. De qualquer forma, decidi voltar. No dia de Natal, após quase 2 horas de viagem de Portland a Salem, cheguei em frente à casa dela quando o relógio marcou 11h da manhã. Enquanto tentava achar uma vaga para estacionar, ouvi uma voz familiar vindo de trás, à direita, alta o suficiente para que o jardim inteiro ouvisse. 7 anos e você ainda dirige esse carro? Parece que nada mudou. Me virei. Era o Peter, meu primo. Ele estava encostado em um SUV novinho, com os braços cruzados, usando uma expressão que misturava zombaria e satisfação. Olhei para ele por alguns segundos, exalei silenciosamente pelo nariz e sorri, ao invés de dizer qualquer coisa. Eu não queria que o Peter me afetasse. Não voltei ali para discutir com ninguém. Depois de estacionar o carro, peguei a sacola de presente que havia preparado na noite anterior. Dentro, havia algumas garrafas de vinho. Não eram caras, mas suficientemente elegantes para mostrar respeito. Assim que entrei na sala de estar, vi 2 pessoas que eu não via há 7 anos. Meu pai e meu irmão mais novo. Eles estavam no canto da sala, perto da grande árvore de Natal na parede. Seus olhares se fixaram em mim por apenas 3 segundos antes de se desviarem rapidamente. Eu não fui até eles. Em vez disso, acenei para os parentes próximos, respondi a algumas perguntas educadas sobre trabalho e saúde, e mantive meu sorriso o suficiente para ser respeitoso. Aquele momento foi tenso. Eu sabia que, apesar de toda a minha conquista, havia algo entre nós que nunca poderia ser resolvido com um simples sorriso ou um presente de Natal. Era um emaranhado de sentimentos não resolvidos, palavras ditas no passado e muitas expectativas não cumpridas. No entanto, mesmo diante disso, eu não queria causar mais problemas. Não queria me envolver em discussões. Queria apenas passar a tarde ali, tentando ignorar o que havia acontecido entre mim e minha família. Pouco depois, a tia Lauren saiu da cozinha. Quando me viu, tirou as luvas de forno, correu até mim e me abraçou com força. Sua voz estava trêmula, mas havia algo estranho de acolhedor nela. Bem-vindo em casa. Naquele instante pensei que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez aquele fosse o dia em que eu finalmente sentiria que pertencia àquela casa,
Ao menos uma vez, depois de 7 anos longe. Mas eu não sabia que aquele mesmo dia marcaria o começo de um novo colapso. E dessa vez, na frente de todos. Cerca de 15 minutos depois de minha chegada, a festa teve início oficialmente. Me acomodei na ponta da mesa, ao lado de alguns primos mais novos. Olhei ao redor e percebi que fazia tempo que minha família não se reunia de forma tão grande. Sobre a mesa, estavam todos os pratos clássicos das festas de fim de ano. Frango assado, purê de batatas, pãezinhos com manteiga, sopa cremosa e várias travessas de sobremesas caseiras. Olhei atentamente como tudo estava disposto. Notei que os pratos quentes ainda estavam fumegando e soube imediatamente que a tia Lauren tinha passado a manhã inteira preparando tudo. A tia Lauren é a irmã mais nova da minha mãe. Quando minha mãe ainda estava viva, ela costumava vir em nossa casa frequentemente, sempre trazendo doces e sacolas com frutas frescas do seu quintal. Mas depois que minha mãe faleceu, há quase 10 anos, tia Lauren quase nunca mais apareceu. E a razão pela qual ela parou de nos visitar tinha nome: meu pai. Lembro-me das poucas vezes raras em que ela veio depois do funeral. Meu pai não fazia questão de esconder sua irritação. Ele começava a franzir a testa assim que abria a porta e soltava comentários sem graça sobre como não precisávamos da piedade de ninguém. Certa vez, enquanto meu irmão e eu conversávamos e ríamos com ela, ele de repente se levantou e rugiu. Se é isso que essa visita significa, nem se dê ao trabalho. Eu cuido dos meus filhos. Depois de momentos como aquele, nunca mais a vi voltar. Voltando à festa daquele dia, cerca de 30 minutos depois de começarmos a refeição, quando as risadas começaram a surgir do outro lado da mesa, o tio Andrew, pai do Peter, virou-se repentinamente para mim. Sua voz cortou claramente o ruído da sala. Então, Miles, ainda trabalha naquela cafeteria? Naquele momento, a sala pareceu parar. Quase todos se viraram para me olhar. Eu podia sentir que estavam esperando por uma resposta. O tio Andrew fez essa pergunta porque ele tinha feito uma viagem de negócios a Portland, 3 anos antes. Por coincidência, entrou em uma das minhas cafeterias. 2 funcionários tinham faltado por conta da gripe naquele dia, e a loja estava cheia. Então, eu coloquei o uniforme e fui ajudá-los, como qualquer barista faria. Quando ele entrou e me viu atrás do balcão com o uniforme, ele parou por um momento. Vi a surpresa em seus olhos, mas ele não disse nada. Eu não dei explicações. Apenas assenti para ele como faria com qualquer cliente, e depois levei um café até uma mesa no canto. Nunca imaginei que ele fosse tocar no assunto novamente, mas alguns dias depois começaram a surgir as mensagens. Mensagens sarcásticas, algumas com emojis rindo e uma foto minha de uniforme. Não demorou para eu perceber de onde vinha tudo aquilo. Uma noite, recebi uma mensagem de meu pai. Sem rodeios, apenas uma frase. Você me envergonhou. Eu não respondi. Nesse ponto, meu pai e eu já não tínhamos mais qualquer tipo de conexão. 3 anos depois, no meio de uma festa de Natal, o tio Andrew trouxe o assunto à tona mais uma vez, aproveitando aquele momento para fazer uma piada. Seu tom estava calmo, mas seus olhos entregaram o deboche. Fiquei parado, a mão repousando sobre a colher, pensando que deixaria aquilo passar como sempre fiz, mas algo dentro de mim mudou. Talvez tenha sido o olhar torto do meu pai do outro lado da mesa. Talvez tenha sido a leve risada de um parente ali perto. Naquele momento, levantei a cabeça, olhei diretamente para o tio Andrew e disse calmamente: sim, ainda trabalho lá. Mas agora, como cofundador de 21 cafeterias espalhadas por 5 estados, depois que eu falei aquilo, a mesa ficou em silêncio. Até o som dos talheres parou. Percebi que algumas pessoas trocavam olhares. Outros apenas me encaravam. Então, de repente, o Peter, filho do tio Andrew, explodiu em risadas. Ele recostou-se na cadeira, balançando a cabeça e, com a voz alta o suficiente para todos ouvirem, disse: ah, cara, escutem isso. Parece aquele tipo de cara do TikTok falando sobre sua startup de milhões de dólares. Que ficção maluca. Alguns riram. Uma das minhas tias à esquerda acenou com a cabeça e quase em um sussurro disse: é, fundador, mas ainda servindo mesas. Tem algo errado nisso. Outro alguém se juntou à conversa. Exatamente. Qualquer um pode falar isso. Eu também poderia me chamar de dono de um restaurante 5 estrelas, se fosse só falar. A risada começou a se espalhar pela mesa. Olhares, acenos, risadinhas baixas, sem fazer nenhum esforço para disfarçar. Naquele momento, olhei ao redor da sala e senti como se tivesse me transformado em uma piada no meio de um circo, com minha família sendo a plateia. Mas, estranhamente, não me senti envergonhado. A única coisa que percebi foram os olhos do meu pai. Ele não estava rindo. Não disse nada. Apenas ficou olhando para o copo de vinho à sua frente, como se tivesse acabado de ouvir algo que ainda não conseguia processar.
Cerca de 1 minuto depois de eu terminar de falar, enquanto as últimas risadas ainda se dissipavam, o ambiente ao redor da mesa de jantar caiu em um tipo de silêncio sem nome. Parecia que todos estavam esperando para ver o que aconteceria a seguir. Eu apenas fiquei lá, com a mão repousada levemente sobre a borda da cadeira. Não havia mais nenhuma emoção forte dentro de mim, e então, como eu já esperava, meu pai falou. Sua voz estava lenta, baixa e controlada. Você está me envergonhando. Quem você pensa que é? Dizendo que é dono de 21 cafeterias. Você ainda dirigiria esse carro velho se fosse tão bem-sucedido? Logo após essas palavras, virei para olhá-lo. O rosto dele estava vermelho e seus olhos estavam fixos em mim, sem nada a esconder. A tensão na mesa estava tão densa que parecia congelada no ar. Alguns segundos depois, meu irmão mais novo, Brody, falou do outro lado da mesa. Sua voz estava mais alta dessa vez, mais cortante. Você é sempre assim, tentando tanto se destacar. Trabalhando em uma cafeteria, sendo visto com o uniforme e ainda agindo como se fosse especial. Depois de ouvir tudo isso, não disse nada. Apenas levantei uma sobrancelha levemente e respirei fundo. Ouvi o copo de vinho do meu pai batendo forte contra a mesa. O som foi alto o suficiente para chamar a atenção de todos. E no momento seguinte, ele se levantou, me fulminando com um olhar, como se tivesse acabado de descobrir algo repulsivo em sua casa. Ele gritou: "Sai daqui e não apareça mais na minha frente. Você é uma vergonha." Foi aí que percebi que não havia mais motivo para ficar. Não porque estivesse ferido, mas porque finalmente enxerguei claramente. As pessoas que antes me chamavam de família estavam apenas esperando uma chance para me expulsar novamente. Desta vez, fizeram isso abertamente, sem misericórdia. Assim que empurrei a cadeira para me levantar em silêncio, uma voz soou da cabeceira da mesa, clara e firme. "Chega, Caleb. Quem deveria sair dessa festa é você, não o Miles. Lembre-se de que esta é minha casa. Você é um convidado, e não tenho o direito de expulsar ninguém da minha casa." A sala inteira congelou. Ninguém esperava que a voz viesse da tia Lauren. Seu tom não foi alto, mas foi afiado o suficiente para fazer todos na mesa prenderem a respiração por alguns segundos. Ela olhou para meu pai com os olhos livres da suavidade habitual. Ela não estava com raiva, mas a postura dela, com as costas retas, e a forma como entregou cada palavra fez o ambiente parecer mais pesado do que qualquer voz levantada poderia fazer. Então, ela se virou para o tio Andrew. Sua voz se manteve calma, mas agora não havia mais contenção. "Andrew, espero que seja a última vez que você faça piada com alguém na minha casa. O mesmo vale para o Peter. Ensine seu filho a ter respeito." Peter abaixou os olhos para a mesa, enquanto o tio Andrew murmurava baixinho: "Desculpa, Lauren." O pedido de desculpas dele foi tão baixo que só as pessoas mais próximas puderam ouvi-lo. Não me surpreendi com as palavras da tia Lauren. Eu sabia há muito tempo que ela via tudo. Ela apenas escolhia não interferir. Hoje, ela se levantou por mim, ali na mesa, na frente de todas aquelas pessoas que, por anos, me fizeram sentir como se eu não fosse mais do que um intruso. Ela se virou para mim. Seus olhos suavizaram e sua voz ficou mais baixa, estável, mas calorosa. "Fique, Miles. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te empurrar." Naquele momento, senti a proteção em sua voz. Dei um leve aceno com a cabeça, olhei para ela e disse: "Obrigado, tia, mas tenho algo na loja que preciso cuidar." Aquela frase foi apenas uma desculpa para sair, e eu sabia que ela compreendia. Mas ao invés de tentar me impedir com palavras, ela apenas soltou um suspiro suave e disse: "Então espera um momento por mim." Cerca de 10 minutos depois, quando eu estava subindo minha jaqueta e indo para o alpendre, ela voltou com uma bolsa cuidadosamente arrumada com comida. Colocou-a nas minhas mãos, me olhou e não disse nada. Naquele momento, senti uma pontada surgir na ponte do meu nariz. Não por tristeza, e não exatamente por gratidão também. Era uma dor silenciosa, o tipo que surge quando você percebe que, depois de todos esses anos, alguém na sua família ainda se importa o suficiente para não te deixar ir embora de mãos vazias. 2 horas depois, cheguei a um dos nossos locais habituais em Portland. Tudo estava como sempre. O som dos moedores zumbindo, o aroma do café recém-preparado flutuando no ar, e o jazz suave ecoando dos alto-falantes do teto. Alguns membros da equipe atrás do balcão me deram um rápido aceno quando entrei. Eu retribuí com um leve aceno, e o mesmo sorriso familiar que eu dava todos os dias, mesmo nos piores dias. Quando cheguei ao bar, Luca, que estava na máquina naquele momento, imediatamente se afastou sem dizer uma palavra. Ele não precisou que eu dissesse nada. Como qualquer outro barista em nossas lojas, Luca sabia que eu sempre gosto de preparar meu café, especialmente no final do dia ou depois de algo que deixasse minha mente agitada. Cerca de 10 minutos depois,
Levei minha xícara até o meu lugar habitual, perto da janela. Era um local privado o suficiente, mas ainda perto o suficiente para observar o café inteiro. Me sentei, coloquei a xícara sobre a mesa e me recostei na cadeira como se tivesse voltado ao lugar mais seguro que conhecia. Após os primeiros goles, a suavidade da amargura e o toque de acidez dos grãos começaram a trazer meu corpo de volta à vida. Minha mente começou a clarear. Mas, enquanto meus olhos vagueavam pela grande janela de vidro, de repente percebi que me lembrava do que aconteceu 7 anos atrás. Não porque eu quisesse, mas depois do que aconteceu naquela tarde, aquela memória parecia ter sido trazida de volta ao presente. Clara, vívida e ainda carregando aquela dor familiar em algum lugar profundo no meu peito. 7 anos atrás, numa tarde de fim de semana, eu tinha acabado de chegar do trabalho quando vi meu pai sentado na sala de estar com um jornal, mal passando da 2ª página. Ele me chamou e disse que tinha algo para discutir. Seu tom estava calmo, como se estivesse prestes a falar sobre algo completamente trivial. Puxei uma cadeira e me sentei em frente a ele. Meu irmão mais novo estava ali também, sentado no canto da mesa, com os fones de ouvido, mas o vi olhar para nós quando meu pai começou a falar. Meu pai olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Estou planejando deixar essa casa para o seu irmão. Ele precisa de um lugar estável para começar depois da formatura." Fiquei parado por alguns segundos. A frase foi curta, mas me atingiu de uma forma que eu não soube explicar. Perguntei de novo, minha voz baixa, mas clara. "E eu?" Ele não olhou para mim quando respondeu e não hesitou. "Você já tem um emprego. Ganha bem. Sabe se cuidar. Seu irmão pode não conseguir um bom emprego depois da faculdade como você conseguiu." Naquele momento, eu juntei suavemente as mãos no colo para me manter calmo. Então disse: "Você se lembra de quem tem coberto a maior parte da mensalidade do último ano dele? Um cara que só está trabalhando há pouco mais de um ano, enviando dinheiro todo mês pontualmente no dia 15. Ninguém respondeu. Meu irmão ainda estava com os fones de ouvido, mas obviamente já havia pausado a música há muito tempo. Aquelas palavras ficaram reverberando em minha mente por um bom tempo. O que meu pai não compreendia era que, mesmo com minha independência e estabilidade financeira, ele não via que a responsabilidade e o cuidado que eu tinha com meu irmão eram, de certa forma, uma extensão da minha própria preocupação com ele. O que mais me incomodava era o fato de que, mesmo em uma casa cheia de familiares, ainda me sentia excluído, não apenas naquele momento, mas por anos. Agora, mesmo com o gesto simples de minha tia, algo dentro de mim estava começando a perceber que talvez eu nunca tivesse sido visto como um igual dentro da minha própria família. Olhei diretamente para ele e perguntei: "Você não tem nada a dizer?" Ele não me olhou, apenas respondeu de forma curta: "Essa é a decisão do papai. Não vou me envolver." Eu acenei lentamente com a cabeça, sem dizer mais nada. Naquela noite, fiz as malas e saí de casa. Não houve discussões. Ninguém me pediu para ficar. Tudo aconteceu de uma maneira estranha e silenciosa, como se estivessem esperando que eu fosse embora. E desde aquele dia, nunca mais voltei. 7 anos atrás, meu erro foi contar a eles quanto eu ganhava. Tinha acabado de me formar e consegui um emprego em uma empresa de finanças. Meu salário não era inferior a $70.000 por ano, após impostos, e eu me gabei disso para meu pai. Naquela época, parecia que a única forma de ser reconhecido por eles era mostrar meu sucesso, como se isso fosse algo que pudesse impressioná-los. Depois disso, aprendi a viver de outra forma. Parei de me exibir para qualquer pessoa e guardei meu rendimento só para mim. O que eu fazia com meu dinheiro passou a ser um assunto só meu. A partir daquele momento, percebi que tudo o que fizera até então não significava nada. Depois daquele dia, meu pai anunciou que deixaria a casa para o Brody. Eu não disse mais nada. Naquela noite, fiz as malas, chamei um carro e fui embora, levando apenas a mochila velha que eu usava na faculdade. Ninguém me despediu, ninguém sequer mencionou meu nome. Aluguei um pequeno apartamento nos arredores de Portland, a mais de 30 minutos de carro do trabalho. Não era espaçoso nem luxuoso, mas era limpo e tranquilo o suficiente para eu recomeçar minha vida. Naquela época, meu salário de mais de $70.000 por ano após impostos parecia ser mais do que o suficiente para viver com conforto. Mas, ao sair de casa, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu escolhi viver modestamente. Não porque fosse necessário, mas porque eu queria sentir o que era ter total controle sobre minha vida novamente. Queria entender exatamente onde cada dólar estava indo e provar para mim mesmo que eu conseguia viver sem depender de ninguém. Passei a cozinhar minhas próprias refeições, estabeleci um orçamento rigoroso e reservei uma quantia fixa todos os meses para economizar. Não para comprar uma casa ou um carro novo, mas para criar uma reserva de segurança.
Queria saber que, caso decidisse começar algo próprio um dia, eu teria a liberdade para fazer isso. Então, 2 anos depois, numa sexta-feira, Brian, meu melhor amigo da faculdade, me convidou para tomar um café em uma pequena cafeteria. Ele me trouxe um rascunho de plano de negócios e me disse que queria abrir uma cafeteria independente. Vai ser um lugar pequeno, mas com qualidade real, sem ser mais uma franquia genérica, disse ele. Perguntou se eu gostaria de me juntar a ele nesse projeto. No início, hesitei. Era um grande passo, e eu não sabia se estava pronto para algo assim. Mas quando olhei nos olhos de Brian e vi a paixão e o compromisso dele, percebi que, se não arriscasse, poderia me arrepender para o resto da minha vida. Não podia deixar aquela oportunidade passar. Decidi então me juntar a ele. Retirei todas as minhas economias dos últimos 2 anos e, com isso, abrimos nossa primeira cafeteria. Chamamos o lugar de Elm and Cedar. Ele ficava em um canto tranquilo da Alberta Street, em Portland. Os primeiros dias foram extremamente difíceis. Nós mesmos construímos as prateleiras, pintamos as paredes, alugamos equipamentos usados e nos revezávamos para administrar a cafeteria do amanhecer até o anoitecer. Em alguns dias, chovia sem parar e vendíamos apenas 3 cafés. Em outros, a máquina de expresso quebrava bem no momento de pico. Ficávamos doloridos e exaustos, mas ainda assim, tínhamos que revisar as contas e conferir todos os recibos, linha por linha. Não havia margem para erro. E mesmo com tudo isso, a cafeteria começou a crescer. Os clientes começaram a chegar. Alguns se tornaram regulares e passavam toda segunda-feira pela manhã. Outros escolhiam um canto específico e nunca mudavam seus pedidos. Era incrível ver como a pequena cafeteria estava se tornando um lugar especial para eles, um ponto de encontro onde se sentiam à vontade. 1 ano depois, abrimos a segunda unidade em Beaverton, depois em Salem e, em seguida, em Seattle. Cada cidade trouxe seus próprios desafios, mas também valiosas lições. Aprendemos a contratar a equipe certa, a gerenciar o negócio de maneira eficiente e a manter a essência da nossa marca intacta, independentemente de onde estivéssemos. E assim, 5 anos depois de sair daquele pequeno apartamento e de ter tomado uma decisão da qual nunca me arrependi, hoje somos donos de 21 cafeterias espalhadas por 5 estados. Olhando para trás, percebo que a decisão de começar algo do zero e de viver modestamente me trouxe muito mais do que eu poderia imaginar na época. Enquanto eu estava sentado no meu canto habitual da cafeteria, minha mente vagava pelas memórias daqueles primeiros dias difíceis e da jornada até aqui. Foi quando meu telefone vibrou suavemente. Uma notificação do Instagram apareceu, me tirando daquele estado de reflexão. Abri o aplicativo por impulso, achando que iria apenas rolar a tela e fechar o app rapidamente. Mas ao ver alguns comentários em um post antigo, fiz uma pausa. Era uma foto de um café com a legenda simples: Manhã Lenta. Não havia dado muita importância àquela postagem na época. Mas agora, alguns nomes desconhecidos deixavam comentários que eu não conseguia entender completamente. Alguém perguntou se eu ainda estava me gabando da minha rede de cafeterias. Fui interrompido por um comentário zombeteiro. Ainda fazendo as bebidas na mão com 21 lojas? Que CEO humilde! Li algumas linhas e fiquei em silêncio. Uma sensação estranha de aperto começou a se espalhar pelo meu peito. Foi quando Luca, o barista que estava de turno, se aproximou e, com a voz preocupada, me entregou o celular. Você precisa ver isso. Acho que você deveria saber. Peguei o telefone imediatamente. O vídeo recém-postado por um grupo chamado Family Drama estava na tela. A primeira imagem me paralisou. Era a sala da minha tia Lauren, durante o almoço de hoje. O vídeo estava editado. Mantinha apenas a parte onde eu dizia que cofundei 21 lojas de café. Logo depois, vinha uma onda de risadas, as vozes zombeteiras dos meus parentes e a voz do meu pai gritando: "Saia daqui e nunca mais mostre sua cara. Você é uma vergonha." Olhei para o título. Estava em negrito e bem visível no topo da postagem. Miles Hart afirma ser dono de 21 lojas de café. Expulso por mentir. Continuei rolando a tela e a contagem de visualizações subia rapidamente. Os comentários também aumentavam. A maioria vinha de pessoas que eu nunca tinha visto, mas escreviam como se me conhecessem intimamente. Entreguei o celular de volta para Luca. Nesse momento, não senti tristeza. Senti algo muito mais familiar. Quando as pessoas não sabem toda a história, sempre acreditam na parte mais alta. E 20 minutos depois, tive que desligar todas as minhas contas nas redes sociais. Não estava interessado em discutir com estranhos que tinham tempo demais nas mãos. Naquele momento, decidi que o silêncio seria a melhor resposta. Meu telefone tocou logo após bloquear tudo. Era Brian. Mal tinha colocado a xícara de café sobre a mesa quando vi o nome dele aparecer na tela. Atendi.
Sua voz veio quase que instantaneamente, rápida e urgente. Você viu o que estão dizendo sobre você? Respondi na hora, com a voz calma. Sim, vi. Houve uma pausa do outro lado. Então, Brian falou novamente, agora com visível incredulidade. Você viu e ainda está tão calmo? Respirei devagar, com os olhos fixos na janela à minha frente, e disse: O que você quer que eu faça? Deixa passar uns dias. Isso vai passar. Assim que terminei de falar, a voz de Brian explodiu novamente, visivelmente frustrado, sem tentar esconder. Eu juro, cara, você me deixa louco às vezes. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desligou. Não o culpei. Sabia exatamente o motivo de sua frustração. Não era a primeira vez que ele ficava irritado com o meu jeito de ser tão silencioso e de deixar as coisas passarem, mesmo quando ele achava que eu deveria responder. Mas não sou como ele. Para mim, nem tudo exige uma reação. Às vezes, o silêncio é a única maneira que sei de proteger a paz que me resta. Na manhã seguinte, enquanto estava na cozinha preparando o café, meu celular vibrou suavemente sobre a bancada. Era uma mensagem de Brian. Abri imediatamente. Era curta, como sempre. Apenas uma linha. Eu resolvi para você. Logo abaixo havia um link. Cliquei no link e fui direto para o grupo Family Drama, o mesmo grupo que havia espalhado o vídeo editado de mim no dia anterior. Ao clicar, percebi que um novo vídeo havia sido postado menos de 20 minutos atrás. Brian estava no vídeo. Ele estava sentado em uma de nossas lojas de café, com o logo da marca visível ao fundo. O vídeo não tinha edições sofisticadas ou efeitos especiais. Era simplesmente uma gravação de celular, mas sua voz estava firme e clara. No vídeo, ele disse: O nome dele é Miles Hart. Ele cofundou uma rede de 21 lojas de café que atualmente operam em 5 estados. Aqui está a licença de funcionamento do negócio. Estas são fotos das lojas que construímos juntos nos últimos 5 anos. Esta é uma entrevista que fizemos e foi publicada na Revista Nacional da Indústria de Café no ano passado. Ele levantava cada documento diante da câmera. Cada imagem, cada número e cada citação estava claramente exposto. Ao final do vídeo, Brian olhou diretamente para a câmera e sua voz desacelerou. Cada palavra foi dita de forma clara e firme. A sensação de impotência que eu havia sentido antes foi substituída por uma curiosidade crescente. O que mais eles estavam espalhando? O que mais precisavam para crer na verdade? Eu sabia que, no fundo, minha história não precisava ser explicada para todos. Mas algo naquele momento me fez perceber que talvez, desta vez, fosse preciso responder, não apenas para calar as vozes, mas para afirmar o que realmente era. Brian, de algum modo, parecia ter decidido por mim o que eu deveria fazer. Mesmo que eu tivesse demorado a reagir, ele agiu de imediato. De certo modo, o vídeo que ele fez foi um golpe direto àqueles que duvidaram de mim, sem usar palavras grosseiras ou ameaças. Ele simplesmente mostrou a realidade. E a reação, mesmo que não visível em mim, era inevitável. No fim, o que importava não era o julgamento dos outros, mas como eu me via diante de tudo aquilo. Ele não deve satisfação a ninguém, mas acho que chegou o momento de as pessoas conhecerem a verdade. Depois de assistir ao vídeo inteiro, fiquei parado olhando para a tela. Não porque estava emocionado, mas porque sabia que Brian nunca teria feito aquele vídeo ou o postado publicamente, a não ser que estivesse realmente furioso em meu nome. Logo depois, enviei-lhe uma mensagem. Agradeço por tudo o que fez por mim. Depois de enviar a mensagem para o Brian, voltei para o vídeo e comecei a rolar os comentários abaixo dele. O post já havia alcançado milhares de visualizações e compartilhamentos em apenas 30 minutos. Não havia risadas altas ou apelidos zombeteiros como no dia anterior, mas isso não significava que todos estavam do meu lado. Algumas pessoas se manifestaram a meu favor e comentaram de forma clara e direta. Editar um vídeo só para humilhar alguém é uma das coisas mais baixas que um membro da família pode fazer. Outra pessoa escreveu: Não conheço esse cara, mas o amigo dele mostrou documentos e uma entrevista publicada. Isso parece legítimo para mim. Ainda assim, algumas contas levantaram dúvidas. Por que ficar em silêncio ontem e só agora apresentar provas? Isso parece um pouco conveniente demais. Alguém acrescentou: Claro, os fatos estão aí, mas a forma como ele falou na festa realmente parecia um pouco arrogante. Ao ler esses comentários, não fiquei surpreso. Sabia que as redes sociais não são o lugar para resolver verdades e mentiras. Elas apenas mostram uma coisa com clareza: quem controla a história? Nos dias que se seguiram, voltei à minha rotina habitual. Ainda tinha o costume de aparecer de surpresa em uma das nossas cafeterias, ficar perto do balcão por alguns minutos, fazer uma ou duas perguntas e depois sair silenciosamente. Isso eu fazia nos últimos 5 anos. Nada tinha mudado.
Achei que a tempestade tivesse passado, mas exatamente uma semana depois, ela retornou. Desta vez veio de duas pessoas que eu menos queria ver, meu pai e meu irmão. Lembro-me disso claramente. Era uma terça-feira por volta das 9h da manhã. Eu estava revisando a folha de pagamento quando meu telefone tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Não hesitei. Pressionei o botão para recusar a chamada imediatamente. Menos de um minuto depois, uma mensagem chegou. Seu pai e o Brody estão esperando na loja de Portland. Se você não aparecer, eles vão continuar voltando. Eu fiquei olhando para a mensagem. Não estava surpreso, mas em vez de evitá-los, decidi ir. Não para conversar, mas para ouvir o que queriam. 30 minutos depois, cheguei ao café. Quando entrei, eles já estavam sentados no canto esquerdo do fundo, o lugar mais discreto do local. Quando me viram, levantaram-se imediatamente. Seus rostos estavam rígidos e desconfortáveis. A primeira coisa que meu pai disse foi: "Sinto muito pelo que aconteceu no outro dia." Logo em seguida, Brody acenou rapidamente e acrescentou: "Eu também. Sinto muito." Olhei diretamente para eles e respondi com uma única frase: "Diga o que veio dizer." Não precisei pedir duas vezes. Brody entrou de imediato. Sua voz estava fria, sem qualquer emoção. "Ainda somos uma família. Você poderia nos dar 10% da empresa? Ou, se não for isso, talvez transferir uma loja para cada um de nós. Você sabe como é. O pai está ficando velho e meu salário não é bom." Eu não respondi imediatamente. 5 minutos se passaram até que finalmente olhei para eles. Olhei diretamente em seus olhos e disse apenas uma coisa: "Vão para casa e esperem ouvir do meu advogado." Assim que essas palavras saíram da minha boca, pude ver a mudança em seus rostos. Meu pai se recostou na cadeira. Brody me olhou com um semblante de choque e, quase, alívio. Eles acharam que eu tinha concordado. Pensaram que a papelada estava a caminho, mas não sabiam que o que estavam prestes a receber os chocaria mais do que qualquer coisa que esperavam. Assim que saíram do café, liguei para o Eric, o advogado que representava a rede de cafeterias que Brian e eu coproprietávamos. Eu disse exatamente o que acabara de acontecer, sem palavras extras, sem rodeios. Quando terminei de explicar, a voz firme e estável do Eric veio do outro lado da linha. "Deixe comigo, sei o que fazer. Isso estará resolvido em 2 dias." Eu não fiz mais perguntas. Eu o conhecia bem. Quando Eric disse que seriam 2 dias, ele não quis dizer 2 dias e meio. Ele quis dizer que não haveria atraso, nem que fosse de 1 minuto, e ele estava certo. 2 dias depois, bem cedo pela manhã, meu telefone tocou novamente. Era Eric, desta vez com o tom habitual de quem dá um relatório. A carta foi entregue conforme solicitado. Os originais foram entregues diretamente a eles com confirmação total. Agradeci e não disse mais nada. Mas por dentro, eu já tinha uma sensação de que o que viria a seguir não me surpreenderia. E eu estava certo. Naquela mesma tarde, enquanto eu estava no escritório revisando relatórios de inventário, o telefone tocou novamente. Desta vez, era meu pai. Atendi porque queria saber qual seria o tom dele. Quando atendi, sua voz estourou na linha, ríspida e furiosa. "Seu desgraçado. É assim que você trata seu pai?" Eu respondi devagar e com clareza, cada palavra pensada e calculada. "Eu não tenho pai. Você está falando com a pessoa errada. E não se esqueça do que meu advogado orientou." Não esperei pela reação dele. Desliguei imediatamente. Então abri meus contatos e bloqueei os números dele e do Brody. Não fiz isso por raiva. Fiz porque eu sabia exatamente de onde vinha aquela raiva. Não era dor. Era decepção. Eles esperavam um formulário de transferência, uma cota, uma concessão de última hora da minha parte. Mas o que estavam segurando nas mãos era uma ordem de não contato legalmente vinculativa, acompanhada de uma carta formal de cessação e desistência, assinada por Eric. A linguagem era cristalina. A equipe jurídica começaria a litigar se continuassem interferindo ou atrapalhando qualquer parte das operações das cafeterias. E, se isso acontecesse, nem vender a casa que Brody tinha o título seria suficiente para cobrir os danos. Os dias que se seguiram foram os primeiros a verdadeiramente me darem paz. Não havia mais chamadas desconhecidas logo de manhã. Não havia mais tensão cada vez que meu telefone vibrava. Não havia mais olhares cautelosos das pessoas que um dia me chamaram de família. Eu fui trabalhar, passei pelas lojas, sentei no meu canto habitual com uma xícara de café no ponto certo. E pela primeira vez em anos, não precisei me preocupar com quem poderia aparecer do nada. Alguns diriam que eu estava sendo duro demais, que deveria ter sido mais perdoador e aberto, que eu deveria ter deixado passar por conta da família. Mas às vezes o perdão não é sobre deixar as coisas passarem. É saber exatamente quando parar. Eu não cortei ninguém. Eu apenas parei, deixando a porta aberta. Nem todo mundo que entra merece ficar. Eu também aprendi algo com meus erros.
Não se apresse em compartilhar seu sucesso, especialmente com pessoas que não perguntam por cuidado, mas por cálculo. O silêncio não é fraqueza. É o melhor escudo para proteger as coisas que realmente importam. Demorei muito para entender isso. A paz não vem de ter controle sobre tudo. Ela vem quando você finalmente para de deixar as coisas erradas entrarem na sua vida. E antes de encerrar a história de hoje, quero deixar uma pergunta para você. Esta é para você, ouvinte, que ficou comigo até o último minuto. Se você estivesse no meu lugar, naquela festa de Natal na casa da tia Lauren, rodeado por parentes jogando indiretas e comentários zombeteiros, quando todos olhavam para você como se fosse nada mais do que alguém com um trabalho comum, o que você teria feito? Você teria se levantado como eu fiz e dito a verdade em voz alta, que você é o cofundador de 21 cafeterias, e deixado os fatos falarem por si mesmos? Ou teria permanecido em silêncio, aguentado as zombarias e guardado para si a paz que você trabalhou tanto para proteger durante todos esses anos? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo da história. Eu adoraria ouvir. E se algo do que compartilhei hoje soou familiar para você, não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se para nos encontrarmos novamente na próxima história. Obrigado por ouvir.